queridas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foram esses últimos dias? Tranquilinho? Tudo na paz? Então vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de português e se você está querendo saber o conteúdo de hoje, já enche esse vídeo de like, se inscreva no canal, compartilhe com o seu amiguinho e bora pra gente aprender. Bom, a aula de hoje nós vamos falar de grau do substantivo. Isso aí. Tia, o que é grau do substantivo? Gente, essa tia tá doida pra passar grau do substantivo pra gente. Eu nunca ouvi falar de grau do substantivo. Eu estou apavorada. Não precisam ficar apavorados. Grau do substantivo é um conteúdo que vocês já viram, porém agora nós vamos trabalhar ele melhor, ok? Então, o que seria grau do substantivo? Vou escrever aqui. Primeiro, nós devemos pensar o que é o substantivo. Vamos lembrar, substantivos são o quê? Nomes. Nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de objetos, de seres, são nomes. Substantivo, nomes. Grau, vamos pensar em grau. Quando a gente pensa em grau, a gente pensa o quê? Em medida, né? Se eu vou ver o grau, né, a temperatura que alguém tá, o grau que a água tá, é a temperatura que ela tá, a medida que ela tá. Então, grau do substantivo nada mais é do que o tamanho do substantivo. Então, o substantivo ele tem o tamanho normal dele, normal, vamos colocar aqui. Vamos colocar de vermelho para chamar a atenção. Nós temos o tamanho normal. Exemplo, menino. Menino, a palavra menino é um substantivo e ela está no tamanho normal dela, na palavra, né, normal dela. E aí nós temos os tamanhos diminutivo e aumentativo, grau diminutivo e grau aumentativo do substantivo. Então, aqui no diminutivo, menino passa a ser o quê? Menininho. Então, quando eu falo menininho, nós pensamos em um menino pequenininho, um grau pequenininho, né? O grau diminutivo. Menino aumentativo. Nós pensamos um menino grande, um meninão, certo? Um meninão. Então aqui nós temos o grau diminutivo, o grau normal e o grau aumentativo do substantivo menino, da palavra menino. A tia. Então, só colocar N no final é diminutivo. Colocar AN no final é aumentativo. Não é assim que funciona. Existem palavras que ela já termina com o pedacinho, né, a terminação inho e não quer nada, não tá dizendo nada que é diminutivo. Tinha, a palavra tinha, ela termina com inha, né? Mas não significa que está no diminutivo. A palavra profissão termina com ão, só que também não significa que ela está no aumentativo. Então nós temos que fazer um contexto da palavra, ok? Então, as terminações aqui nessa terminação é inho, diminutivo, menino normal, meninão aumentativo. Existem algumas terminações que nós utilizamos para fazer o diminutivo do substantivo e algumas terminações que utilizamos para fazer o aumentativo do substantivo. Vamos ver quais são.
existem muitas outras terminações, né? Essas são algumas, mas existem outras que nós utilizamos para tornar o substantivo diminutivo ou aumentativo. Agora preste atenção nisso que a Tia Dana vai falar. Que é muito importante. Essas terminações aqui, inho e ão, juntamente com essas outras que eu já mostrei anteriormente, elas são chamadas de sufixo. Elas são chamadas de sufixo, ok? Terminações, sufixo são sinônimos, tá bom? Pra gente aqui. Então, vamos lá. Toda vez que aparecer essas terminações, significa que o substantivo, ele está, se tem terminações, está no grau sintético. Nossa, tia, grau sintético? Como assim grau sintético? É isso aí. Ele está no grau sintético, porque nós podemos também falar que uma palavra está no diminutivo ou aumentativo usando um adjetivo. Por exemplo, menino. Eu poderia me referir a um menino pequeno falando menino pequeno. Nossa, aquele menino pequeno que estava ali na fila. Ou eu poderia falar aquele menininho da fila. Então, as duas formas eu estou passando a informação que aquele menino é diminutivo, que aquele menino tem um tamanho menor. Então, eu posso usar menininho ou menino pequeno. Quando eu uso menininho, eu estou no grau sintético. Vamos pensar assim, sintético, síntese, junção. Então, sintético é uma palavra só, já me dá a ideia de pequeno, menininho. Se eu não uso uma terminação e eu uso um adjetivo, no caso menino pequeno, eu usei a palavra pequeno, pequeno adjetivo. Se eu uso um adjetivo para dar a ideia da criança pequena, do menino pequeno, eu usei o grau analítico. Ops. Eu usei grau analítico. Então vamos lá, gente. Grau do substantivo é quando eu quero determinar o meu substantivo tendo um tamanho diminutivo ou um tamanho aumentativo. Isso é o grau do substantivo, diminutivo ou aumentativo. Dentro do diminutivo e do aumentativo, eu posso ter o grau analítico ou sintético. Sintético, síntese, junção, pensa nisso, síntese, ok? Sintético. Então, eu utilizo o quê? Utilizo uma terminação. Uma única palavra já me dá a ideia do tamanho daquele ser, do tamanho daquele substantivo. Se eu vou usar um adjetivo para complementar a ideia, eu vou usar o grau analítico. Certinho? Não tem dificuldade. Vamos para um esqueminha aqui que a Tia Dana montou para vocês. O substantivo aqui é avião. O avião, no grau aumentativo, analítico, avião grande. Sintético, aviãozão. No grau diminutivo, no analítico, avião pequeno. No sintético, aviãozinho. Tranquilidade, né, galera? Não tiveram dúvida. Facinho, facinho. Certo? Bom, agora nós vamos fazer os exercícios que a Tia Lena vai deixar as páginas aqui logo depois, tá bom? E daqui a pouquinho a gente se encontra pra gente fazer a correção. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas atividades. Então, grande beijo e até daqui a pouquinho!